O NT Sul já está de volta e a gente fala a partir de agora sobre inteligência artificial. Essa tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Você tem percebido isso? Aí quem sabe você pode estar pensando, Daniel, nem sei direito do que se trata essa tal inteligência artificial. Calma, nós vamos explicar. Então, de uma maneira bem simples, talvez até grosseira, daria para a gente dizer que nós estamos falando da criação de máquinas inteligentes, capazes de raciocinar, vamos dizer assim, de aprender, de tomar decisões. Em outras palavras, essa inteligência é o que torna as máquinas capazes de fazer coisas que antes só eram possíveis para os seres humanos. E aí a pergunta que fica, isso é bom? Sim e não. E a gente vai discutir justamente um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do NT Sul a psicóloga Cíntia Schneider. Tudo bem, Cíntia? Boa tarde, bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. De nada. E estamos recebendo aqui também o engenheiro agrônomo Rodrigo Dias. Ele é especialista em tecnologia há 7 anos e em inteligência artificial há 4. Rodrigo, bem-vindo também aqui ao Telejornal. Obrigado, Nunes. Uma boa tarde. Bom, e para começar a nossa discussão, nós vamos assistir um trechinho de uma reportagem que nós exibimos há pouco tempo aqui no Telejornal NT Sul, falando sobre o uso da inteligência artificial no combate ao câncer. Nos acompanhe aqui na tela. A Procempa já tem iniciativas de uso da inteligência artificial para serviços urbanos. Agora buscou essa ferramenta que no futuro poderá ser usada no SUS. A parceria é com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que publicou recentemente os primeiros resultados da nova técnica. Referência no tratamento de oncologia, a Santa Casa entra nesse estudo com a equipe médica e o banco de dados. Serão utilizadas tomografias de toda a trajetória clínica de pacientes com câncer de pulmão em estágio avançado, incluindo, em especial, os exames iniciais, quando não se tinha o diagnóstico. É que a inteligência artificial precisa ser treinada. A gente coloca esses exames no sistema e o sistema vai aprendendo a identificar algumas alterações que eram muito pequenininhas lá no início e que depois viraram câncer. Então ele aprende como identificar esses casos e aí futuramente a gente vai poder usar esse sistema para diagnosticar o câncer de pulmão alguns anos antes dele ser visível efetivamente pelos exames convencionais e pela avaliação médica. Sensacional, né? Quer dizer que é algo que vem para servir a humanidade, para nos ajudar a prevenir e, quem sabe, começar a tratar a situação de um câncer, de um tumor, antecipadamente, o que hoje é inviável, né? Só quando ele é diagnosticado. Então a inteligência artificial pode ser usada e será certamente muito utilizada também na saúde. Eu vou começar aqui a nossa conversa com o Rodrigo. Rodrigo, você tem utilizado hoje ferramentas de inteligência artificial mais aplicadas ao campo. Fala pra gente sobre usos positivos dessa inteligência. A inteligência artificial, ela vem não para substituir o ser humano, mas ela vem para aumentar a capacidade que o ser humano tem de aprender e de aplicar as tecnologias. É assim que a gente enxerga, né? Sempre alguém vai ter que apertar um botão. E como bem disse na reportagem, também é necessário treinar essas máquinas para que elas aprendam. A capacidade que essas máquinas têm, na verdade, o ganho, é que elas conseguem pegar uma grande quantidade de informações e aprender muito mais rápido que o ser humano. A nossa área, por exemplo, da agricultura, o que a gente conseguiu fazer? Hoje, obviamente, que existem os dados de solo, os dados climáticos, os dados genéticos, né? E o agrônomo ele faz uma formação para aprender isso, mas nem sempre no campo, com as variabilidades que tem, principalmente de clima e de solo e de novos lançamentos que a tecnologia traz, essas interações elas acontecem de uma forma diferente, muitas vezes, do que a gente aprendeu lá atrás na agricultura. O que a gente faz hoje na empresa é entender esse processo, colocar isso, dar as bases, ou seja, os algoritmos iniciais para a ferramenta, para que ela comece a aprender. Bom, se eu tenho um solo que tem uma determinada quantidade nutricional, um certo ajuste, o quanto que aquela área pode produzir. E baseado nesse potencial que eu tenho de produtividade, eu posso entender, por exemplo, qual o fertilizante que vai servir melhor para aquela área, qual vai ser a variedade genética que eu vou ter que usar, e qual é o pacote, por exemplo, de produtos químicos que eu vou usar que tem menos impacto ambiental e que vai trazer mais resultado para o agricultor. Em resumo, é isso que a gente trabalha.
Ou seja, algo muito positivo. Então, as aplicações, elas são diversas, em diferentes áreas. Inclusive, tem algo que vai gerando aí ansiedade em muitas pessoas, no sentido de que, talvez daqui a alguns anos, algumas profissões podem até mesmo vir a desaparecer, porque as máquinas treinadas, elas podem ocupar esse espaço. Ao passo que o profissional vai precisar se adaptar, né? Quem sabe exercer a atividade de uma outra função. Caso, por exemplo, do jornalismo. Talvez algumas atividades que a gente executa hoje de determinado jeito, com algumas ferramentas, né, elas podem ser desenvolvidas de outra maneira no futuro. Bom, e para a gente incluir aqui a Cíntia, que é psicóloga, está com a gente também aqui nesse bate-papo. Cíntia, nós vamos ver agora aqui na nossa tela algumas imagens que foram geradas, fruto de inteligência artificial, né, de softwares que fazem isso, e fotos que geraram muita confusão. Então vamos colocar aqui na tela a primeira imagem. Olha aí, ó. Essa aqui eu confesso para você que está em casa, para vocês aqui também, que quando eu vi pela primeira vez, eu olhei assim, olha, o Papa tá pop, né? Então, vamos lá. É uma imagem do Papa Francisco. O Papa Francisco não utilizou aqui esse casaco, mas vamos lá então para a informação. Imagem do Papa Francisco usando um casaco muito associado a rappers e celebridades, viralizou nas redes sociais no começo do ano. Alguns perfis em redes sociais divulgaram a foto dizendo que ele havia contratado um estilista, mas a imagem nada mais era do que uma reprodução feita pela inteligência artificial do Midjourney. Então, quer dizer, é uma ferramenta que também está à disposição quase de qualquer pessoa, né? Tem versão gratuita e tem uma versão paga, em que então foi ali simulada uma imagem do Papa Francisco. Nós vamos ver agora a próxima, que também é uma imagem de inteligência artificial. Trump preso, o ex-presidente dos Estados Unidos. Então vamos aqui ao texto. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, sendo preso em Nova York. O autor da arte, nesse caso aqui, deixou claro ser uma produção de inteligência artificial. As imagens relatavam certa truculência policial, bem como uma tentativa de resistência por parte do empresário. Há também imagens dele usando o macacão laranja e malhando na prisão, como se Trump tivesse sido preso. Nesse caso aqui, vale até destacar, né, que a gente já consegue ver que falta nitidez, né, que não é uma imagem assim tão clara, e que provavelmente não tenha sido uma imagem real de um acontecimento. Bom, nesse caso, a gente pode pensar assim, mas são imagens inocentes, não significam muita coisa. E aqui eu incluo a Cíntia, porque, por exemplo, algumas poucas semanas, em Minas Gerais, um estudante de 15 anos, utilizando de ferramentas de inteligência artificial, ele pegou fotos das suas colegas de aula e fez montagens de nudes das suas colegas sem roupas, e essas imagens circularam amplamente nas redes sociais. E aí, Cíntia, aí é um super transtorno emocional para a questão pessoal dessa pessoa que é lesada por uma ferramenta como essa, né? É uma aplicação negativa. Exato. E nós precisamos pensar que todo mundo tem acesso a um celular. Tem ferramentas que são gratuitas, outras pagas, às vezes com valores baixos, né? E nós utilizamos as redes sociais hoje colocando um pouco da nossa vida ali. Então, a nossa imagem que circula na internet, ela está muito atrelada àquilo que eu entendo sobre mim e à imagem que as pessoas criam sobre mim. Nós temos hoje poucas informações sobre as consequências, né, que a exposição de imagens falsas, de nudes falsos causariam, né, no emocional de jovens, mas não é difícil imaginar isso. Se a gente parar para pensar, né, parece muito ruim o fato de uma imagem sua ser alterada e postada e em poucos minutos estar sendo salva e compartilhada por muitas pessoas. Em poucas horas isso se torna um assunto a ser falado, em poucas horas as pessoas estão compartilhando e pensando que aquela imagem é real, objetificando uma pessoa e criticando a ela. Então essas consequências emocionais, elas podem ir desde um constrangimento, vergonha, raiva, até algumas questões comportamentais mesmo, de uma sensação de solidão, isolamento social, né, reclusão. Então pode aparecer em pessoas que sejam vítimas disso, a diminuição de prazer e interesse em atividades que antes elas tinham vontade, reclusão, às vezes uma recusa a ir às aulas e até evasão escolar. E isso pode desencadear, né, transtornos emocionais, com certeza. A gente não tem, então, essas informações do que exatamente isso causaria, mas se a gente parar para pensar, uma imagem falsa na internet, ela está sujeita ao cyberbullying, né? Que é esse julgamento, essa crítica com base em algo que está exposto ali. E nós sabemos hoje que o bullying e transtornos, né, casos de estresse nessa fase da vida, em jovens, em adolescentes, é um potencial, é um fator de risco para o desenvolvimento de vários transtornos mentais, como no caso do transtorno depressivo maior.
E eu imagino o impacto disso também, até mesmo para as famílias, né? Para o pai e para a mãe. Imagina, se deparar com uma foto do seu filho ou da sua filha, numa circunstância dessas, não deve ser nem um pouco animador, né? Exato. Então, lidar com essas situações realmente algo desafiador. E aí, essa questão que a gente está trazendo aqui. São ferramentas que estão à disposição, né? Elas podem ser utilizadas de uma maneira positiva, como, por exemplo, a gente precisa ilustrar uma ideia, né? Então, essa ferramenta ela pode ser útil para isso. Como é que você desenha alguma coisa ou ilustra algo que você só tem palavras? Então, hoje, ferramentas de inteligência artificial fazem isso, mas também podem ilustrar coisas bem ruins. Bom, antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui no estúdio, nós também temos uma gravação com o advogado Gustavo Ferreiro. O Gustavo Ferreiro ele fez para a gente aqui uma descrição do que existe de legislação hoje, né? Porque a gente está falando aqui dessas ações, das ferramentas, e ainda existe assim, uma área um tanto nebulosa quando o assunto é legislação. O que pode, o que não pode nesses ambientes. Nós vamos ver aqui o que disse, então, Gustavo. Bem, a legislação, de fato, ela prevê a punição aos crimes cibernéticos. Nós temos dispositivos específicos com relação a, por exemplo, invasão de dispositivo eletrônico, inserção de dados falsos em sistema de informação. De fato, isso é previsto. Agora, com relação aos crimes cibernéticos, a doutrina, que são os professores, nossos doutrinadores, eles dividem os crimes cibernéticos basicamente em dois grupos. Nós temos os crimes cibernéticos impróprios e os crimes cibernéticos próprios. Os crimes cibernéticos impróprios são os crimes que já estavam previstos no Código Penal. Por exemplo, um crime contra a honra, injúria. Se eu injuriar alguém no âmbito virtual, isso pode ser considerado um crime cibernético. Um crime cibernético classificado como crime cibernético impróprio. E nós temos também o que a doutrina classifica um crime cibernético próprio, que é o crime que pressupõe a utilização de um dispositivo eletrônico. Então, com relação aos crimes cibernéticos, nós temos uma gama de fatores que podem se enquadrar em crimes cibernéticos. Por exemplo, cyberbullying pode ser considerado um crime cibernético, uma injúria racial cometida no âmbito virtual pode também ser considerado um crime cibernético, uma inserção de dados falsos em sistemas eletrônicos pode ser considerado um crime cibernético. Então, vai depender muito do contexto em que esse crime vai ser cometido. Essa classificação de manipulação de imagens, primeiro, é preciso que se diga que, com relação à manipulação de imagens pela inteligência artificial, não há legislação específica no Código Penal. Então, atualmente, no Brasil, nós não temos um marco regulatório com relação à utilização da inteligência artificial. O que se tem no Brasil? Nós temos a prática da conduta criminosa, por parte do agente criminoso que manipula essas imagens, e essa conduta criminosa ela vai ser punida de acordo com o Código Penal, de acordo com a legislação que já existe. Então, não tem no Código Penal a expressão inteligência artificial. Então, é preciso ver o contexto que isso vai ser utilizado, é preciso ver como essas imagens foram manipuladas, para fim de enquadrar o agente criminoso. Então, eu utilizo a inteligência artificial, pegando o exemplo da manipulação de imagens, eu utilizo a inteligência artificial para manipular imagens, para editar imagens e divulgar isso na rede mundial de computadores. Isso já está previsto no Código Penal. Nós temos uma previsão sobre isso. O que não está previsto é a inteligência artificial. Pode ser discutido uma eventual regulação da inteligência artificial? Pode, mas aí eu tenho que colocar isso expressamente na legislação. É uma área muito nova, né? Todos estamos aprendendo, acredito que os legisladores também, então é um caminho, então aos poucos as coisas vão acontecendo até que legislações sejam criadas. Bom, para a gente ampliar aqui o nosso bate-papo, vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela uma arte que a gente tem também, falando sobre o papel do ser humano nisso. Quer dizer, a inteligência das máquinas está aumentando. E a nossa inteligência? A charge é a seguinte:
Você se preocupa com o avanço da inteligência artificial? Diz ali uma pessoa, e a outra responde, não, eu me preocupo mais com o retrocesso da inteligência natural. Quer dizer, será que as máquinas estão ficando mais inteligentes e nós estamos regredindo? Estamos emburrecendo? Mas aí a minha pergunta é a seguinte, eu vou começar com o Rodrigo. Por exemplo, você falava aí sobre a aplicação no campo, né? Quer dizer, hoje com ferramentas de inteligência artificial, dá para ter uma precisão, uma assertividade maior justamente para maximizar o resultado. Qual que é o novo papel do ser humano, do profissional, por exemplo, nesse contexto, ou considerando essas aplicações aí de inteligência? Interessante. O ser humano, ele sempre, já diria as leis da física, né, tender ao seu estado mínimo de equilíbrio, ou seja, ao repouso, né? Falando como engenheiro, bem do engenheirês, né? Isso significa o quê? A gente sempre procura fazer algo que seja mais fácil, que dê menos trabalho e que seja mais rápido, para que a gente tenha mais tempo para usufruir de outras coisas. Então, a inteligência artificial, ela entra nesse aspecto. Se a gente observar do ponto de vista do ser humano e de como que ele pretende usar as coisas, né? Por que que a inteligência artificial entra na agricultura hoje? Porque há uma dificuldade, uma incerteza em, primeiro, prever o que vai acontecer, principalmente por clima, né? A gente passou 2 anos aí bem difíceis de previsibilidade, estamos indo para um 3º ano também difícil. Mas quando eu começo a entender, ter essa previsibilidade, essa assertividade daquilo que eu vou fazer, eu tenho um planejamento, eu fico mais tranquilo, eu consigo usar melhor os meus recursos. Isso sobra mais tempo para outras coisas que podem ser mais importantes, como, por exemplo, a própria família, os filhos, né, como exemplo disso. Então, a gente tem que usar a inteligência artificial nesse aspecto, como é que ela nos ajuda a facilitar a vida e acelerar os processos que para a gente pode ser muito trabalhoso. E aí, Cíntia, do ponto de vista da psicologia, como é que a gente lida com isso? Como que essas ferramentas eventualmente podem nos ajudar a ter, quem sabe, mais saúde mental, se é que podemos dizer assim, né? Ou ao menos lidar com elas, né, de uma maneira adequada? Acho que eu concordo muito com isso, né? A gente fala na psicologia da lei do mínimo esforço também, né? Nós somos pessoas que gostamos, né, de gastar o menor nível de energia possível. Então, tudo aquilo que a gente puder canalizar e diminuir o nosso gasto de energia mental e emocional, melhor. E aí entram nessas ferramentas para facilitar os estudos, para facilitar a organização, a rotina, o próprio planejamento, né? Acho que nesse sentido temos muito a ganhar. Mas como qualquer coisa exige, né, um pouco de cuidado e às vezes até monitoramento dependendo do público que utiliza. Claro. Ô Cíntia, deixa eu aproveitar e te perguntar aqui também sobre ansiedade. Né? Conversando com algumas pessoas, inclusive na minha área de atuação do jornalismo, né? Os jornalistas naturalmente têm a fama de serem ansiosos, né? Tudo para ontem, mas acho que toda profissão é assim. Muitas pessoas estão ansiosas com essa questão dessas ferramentas, né? Até porque, assim, obviamente que o mercado sempre impõe a todo profissional uma busca de atualização por novas ferramentas, né? Novos modos de fazer aquilo que a gente faz para atingir resultados melhores. Como que quem está nos assistindo, independentemente da idade, mas especialmente quem está no mercado de trabalho, vai lidando também com isso, com essas pressões, com a necessidade de buscar atualização, né? Lidar com a ansiedade. Exato. E é importante a gente pensar que qualquer mudança que a gente tiver na nossa vida, profissional ou pessoal, vai gerar ansiedade. Ansiedade quanto emoção mesmo, não como um problema de saúde pública, não como um problema de saúde mental, mas quanto emoção. Qualquer mudança que não temos previsibilidade ou não sabemos como vai acontecer, tende a fazer com que a gente crie uma série de pensamentos sobre como eu vou lidar com aquilo, como vai ser, na tentativa de me preparar. E a gente precisa encarar essa ansiedade não como algo ruim. Acho que essa é a virada de chave, né? A gente entender que a ansiedade não está, do ponto de vista emocional, ali para nos atrapalhar. Ela se torna um problema quando ela é um transtorno. Então, nesses momentos em que eu não tenho previsibilidade e ela aparece, eu pensar em possibilidades, eu pensar em como eu posso lidar, eu pensar naquilo que pode dar errado para que eu me prepare e eu evite isso, é super saudável. Então, o primeiro passo para manejar isso e para conseguir lidar com essas sensações é aceitando a ansiedade como uma emoção saudável e natural. Rodrigo, você que já está trabalhando mais com algumas ferramentas assim, para quem está nos acompanhando hoje e quem sabe não tem buscado muito, está ouvindo esses assuntos, está um tanto preocupado também, qual que é o caminho para que a pessoa comece a aprender, por exemplo, algum site que traga alguma informação útil, relevante, alguma ferramenta que ela possa desenvolver algo ali, aprender, treinar para que entenda exatamente como que funciona, que dicas você pode trazer?
Bom, existem ferramentas simples, como o próprio ChatGPT, uma ferramenta que se coloca uma pergunta, ou é possível construir um cenário para a máquina dizer, olha, eu sou um engenheiro agrônomo, eu gostaria de saber a função XYZ lá de algum nutriente, por exemplo, no solo. E aí a máquina responde baseado num background, numa informação que está disponível na rede mundial de computadores, na internet. É assim que ela funciona, uma ferramenta simples. Assim como o próprio Canva, né, como a gente já citou, que trabalha com a parte de imagens. Mas essas ferramentas elas podem ser mais complexas. Por exemplo, hoje dentro de grandes sites como a própria AWS, a própria Microsoft com a Azure, né, eles têm sistemas que permitem você armazenar informações e construir as suas próprias informações. Se diz, né, principalmente no mundo da imprensa, né, o que move o mundo são as perguntas, né? Então, é importante saber o seguinte, qual é o problema que eu quero resolver? O que eu quero perguntar para a inteligência artificial? Qual é o problema que eu quero resolver? E a partir daí, construir uma base de conhecimento para poder aplicar as ferramentas. Normalmente esse é o processo que funciona. Então, ele parte de uma base. Você precisa dizer para a ferramenta, para a máquina, olha, tem um caminho por aqui, no meio vai ter obstáculos. Então a máquina vai treinando, olha, não consegue ir por aqui, ela começa a desviar e ela vai treinando várias vezes até ela acertar o caminho ao qual ela precisa ir. No nosso caso, na agricultura, por exemplo, a gente registra toda a informação, né? Então, por exemplo, o agricultor ele tem a sua propriedade, que tem uma geolocalização, que tem um clima, que tem uma fertilidade no solo, que ele planta uma semente no dia tal, faz o manejo Y e ele tem um resultado Z. O sistema aprende isso. Então toda vez que eu fiz desse jeito, teve esse resultado. Com o aumento das inserções, a máquina vai aprendendo. Então é importante saber isso. Onde é que você quer chegar? O que você quer perguntar? E aí a máquina começa a treinar e te responder. Perfeito. Bom, voltando para a temática que a gente abordou antes, né, sobre divulgação de imagens, porque me parece o seguinte, né, o adolescente normalmente ele tem aquela ansiedade maior de aderir a tecnologias, a ferramentas, a testar e, posteriormente, compartilhar esses resultados com os amigos, né, com quem está ali no seu contexto. Considerando esses casos que começam a acontecer também aqui no Brasil, ainda em investigação alguns deles, nós perguntamos para o advogado Gustavo Ferreiro o que acontece quando, por exemplo, um adolescente monta ali uma imagem, né, faz uma montagem, por exemplo, no caso que a gente mencionou anteriormente, de uma pessoa, por exemplo, sem roupas, e aí compartilha isso com os amigos. O que pode acontecer do ponto de vista da legislação? Vamos ver aqui o que ele diz. Quando nós falamos em adolescentes, em crimes cometidos por adolescentes, o termo técnico do crime cometido por adolescente não é um crime propriamente dito. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala em ato infracional. Tá? Então, um adolescente ele responde por um ato infracional análogo ao crime de divulgação de imagens, entendeu? Esse crime de divulgação de imagens, esse ato infracional de divulgação de imagens, ele pode ser punido com até 3 anos de reclusão. Então, o adolescente ele pode ficar internado em um centro socioeducativo por até 3 anos. Ainda, nós temos a possibilidade de uma responsabilidade civil do adolescente. Então, eventual vítima pode ingressar com uma ação civil postulando eventual indenização por danos morais. Então, nós temos a responsabilidade penal por um ato infracional com a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente e nós temos a responsabilidade civil com uma eventual indenização postulada pela vítima. Nesse processo civil, o adolescente vai ser representado pelo pai, pela mãe, vai ser representado pelos responsáveis, mas ele é passível de pagar, sim, uma indenização por dano moral à vítima. Quem produz essas imagens eventualmente pode ser enquadrado no mesmo artigo de quem disponibiliza. Então, ambos os fatos são crimes, ambos os fatos são passíveis de punição. Então, tanto quem edita quanto quem disponibiliza pode sofrer uma sanção penal. E o ato infracional, a mesma coisa. Tanto quem produz, edita essas imagens, quanto quem compartilha, disponibiliza na rede mundial de computadores, pode sofrer uma sanção criminal. É importante a gente fazer aqui esse alerta para as famílias, né? Quer dizer, aquilo que daqui a pouco numa sala de aula, numa roda de amigos começa como uma brincadeira, pode terminar em algo bastante grave
e, portanto, as famílias precisam conversar também um pouco sobre isso. Agora, Cíntia, acontece o seguinte, é possível que nesse aspecto da tecnologia, os mais jovens, os adolescentes, estejam saindo, inclusive, na frente em relação aos seus pais, né, na adesão a essas tecnologias. Então, como que os pais podem chamar os filhos ali para conversar, fomentar aí uma discussão sobre esse assunto? Discussões que, às vezes, não são tão simples de serem feitas, né? Exato. E eles nasceram nessa era, né? Diferente dos pais que precisaram se adaptar a isso. Então é muito mais natural para eles a inserção de conhecimentos dessa área do que para quem não teve esse conhecimento desde a infância. Ainda só para complementar um pouquinho a fala do advogado, uma coisa que me preocupa muito é o fato de que a partir do momento que existe uma imagem falsa, existe, né, uma preocupação e um medo dessas pessoas, seja uma imagem falsa de nudez ou uma imagem falsa de qualquer outra coisa, de como alguém vai acreditar em mim. E aí entra o papel e a necessidade da família e das instituições estarem sempre monitorando, conversando e terem, né, espaço para falar sobre essas novas tecnologias, sobre os próprios comportamentos. Existe a necessidade de ter, eu acho, na família também, um espaço acolhedor já para falar sobre outros assuntos. Se esse é um assunto difícil ou se outros assuntos são difíceis, quando a gente inclui espaços de conversa sobre qualquer área da vida, a gente vai criando espaços e vai criando um pouco mais de confiança com aquele adolescente para que ele possa trazer esses problemas quando existirem. Mas é muito natural também que os adolescentes, caso alguma coisa aconteça, eles procurem primeiro os pares, né? Primeiras pessoas que estão da mesma idade, porque essas pessoas, eles vivem mais nesse universo, eles já conhecem, então essa rede de apoio no geral, além das famílias, também se torna os amigos, as próprias instituições. E uma forma de se fazer isso é com essa conscientização e esses espaços de acolhimento e de conversa sobre várias áreas da vida e não somente sobre a tecnologia. Sim. Rodrigo, você como alguém que trabalha com tecnologia, com aplicações, o que você diria como dica, né, para o nosso telespectador, por exemplo, quando se depara com uma imagem, para que a pessoa possa ter alguma ideia se aquela imagem é válida, se é uma imagem verdadeira ou não, ou se é uma informação verdadeira ou não, porque essa também é uma discussão bastante grande hoje, né, da fonte, daquilo que a gente pode confiar, daquilo que a gente não pode confiar. Que caminhos que a gente pode seguir nesse sentido? Bom, a inteligência artificial, num primeiro momento, ela nunca é perfeita, porque ela precisa treinar. Então, quanto mais ela é usada e mais é dado informação para aquele algoritmo, mais preciso ele fica. Hoje, no grau que a gente está, os sistemas eles ainda são deficitários. Por exemplo, numa imagem, cuidar as mãos, os detalhes, por exemplo, às vezes uma pessoa com 5 dedos, ou os dedos que não se formam muito bem, às vezes um detalhe do rosto, um detalhe da orelha, numa imagem, por exemplo, que não fica 100% ou que é muito encoberta, ou como naquela imagem do Trump que vocês mostraram ali também, que é muito torcida a imagem, parecia até que faltava um pedaço do corpo dele. Esses são os indicadores de que o sistema tem algum problema, né? Quando a gente tem respostas, por exemplo, muito genéricas também, né? Por exemplo, você bota lá no chat GPT, como é que produz soja? Ele vai dizer, tem que botar adubo, tem que chover e tem que ter semente. Legal. É óbvio. É óbvio, né? Muitas vezes no início o sistema é assim, mas há sistemas hoje que são muito inteligentes. Por exemplo, o sistema de reconhecimento facial. Hoje o sistema de reconhecimento facial, ele é mais preciso do que o olho humano para reconhecer uma pessoa. Então, depende do avanço da tecnologia, mas hoje essas são as dicas principais. Tá certo. Bom, eu quero voltar aqui para a nossa tela para ver mais uma dica do advogado Gustavo Ferreira. O Gustavo também fala para a gente sobre como denunciar, né? Que caminho seguir quando a pessoa se sente lesada, por exemplo, pela tecnologia. Como ele mencionou anteriormente, a gente ainda, do ponto de vista de legislação, não tem muitas definições, né? Por exemplo, o termo inteligência artificial sequer consta na nossa legislação, né? Sobre redes sociais, esse ano mesmo a gente teve uma discussão que virou uma verdadeira guerra aqui no Brasil, né? Como que faria algum tipo de regulamentação ou se não se manteria, né, a legislação como está. Vamos ver então aí o que diz o advogado. Vamos conferir aqui. Para denunciar, primeiro, há a necessidade do recolhimento das provas. Pegando o exemplo da divulgação de imagens, tá? Se tem eventual imagem divulgada na rede mundial de computadores, é bom que se tire um print dessa imagem, que copie o link de acesso a essa imagem e que isso seja salvo em um arquivo e levado ou à autoridade policial ou ao Ministério Público. Então é muito importante que as provas sejam feitas, né, sejam
como é que eu posso dizer, que essas provas sejam colhidas pela própria vítima ou eventual responsável, e essa vítima ou responsável leve à autoridade policial ou leve ao Ministério Público. Pode haver um pedido de retirada do conteúdo a depender do aplicativo ou a depender do site em que foi publicado. Há inúmeras discussões quanto a isso, porque algumas redes sociais elas não têm sede, digamos, no Brasil. Então eles alegam, quando chega uma determinação lá, tira esse conteúdo. Esse aplicativo, essa rede social, vai ao juiz e diz, não, a gente não tem sede no Brasil. A gente não precisa aplicar a legislação de vocês. Então acaba que alguns aplicativos se furtam da aplicação da lei dizendo que não tem sede no Brasil, portanto, eles não precisam cumprir a legislação. Então vai depender muito de caso a caso. Não é uma coisa certa, não é uma situação certa que esse conteúdo vai ser retirado. Vai depender de caso a caso. É isso. Então, havendo alguma dificuldade, né, a pessoa precisa procurar as autoridades. Bom, para a gente já encaminhar aqui para a finalização do nosso bate-papo, nós vamos voltar para a tela e nós vamos ver uma frase de uma entrevista do neurocirurgião Henry Marsh. Olha só o que disse aqui esse neurocirurgião sobre a questão das ferramentas, né? Se seremos substituídos ou se não seremos. Diz ele aqui então, em entrevista à BBC. É tolice achar que inteligência artificial vai substituir o cérebro, diz o neurocirurgião Henry Marsh. Então, o ponto de vista dele é o seguinte, né? Por mais que a gente tenha máquinas sendo treinadas, o nosso cérebro ele continua sendo, vamos dizer assim, uma máquina incrível. E aí ele discorre na entrevista que quanto mais se descobre sobre o cérebro humano, sobre o funcionamento, mais os neurocirurgiões e cientistas descobrem que a gente ainda tem muito a aprender sobre essa ferramenta, né? Então, para quem está aí um pouco preocupado, né, que as máquinas vão tomar conta de tudo, calma lá, não é bem assim, né, Rodrigo? Exatamente. E hoje se diz assim, né? Dificilmente a inteligência artificial vai substituir o ser humano ou o trabalhador, mas ele pode ser substituído por uma outra pessoa que usa inteligência artificial. Então a gente tem que aprender a usar e usar bem para que a gente possa usar isso ao nosso favor e como vantagem competitiva para a gente. E aí, Cintia, então não adianta fugir dessas novas ferramentas, né? O negócio é aprender sobre elas. Exatamente. Aprender a fazer um uso seguro delas, né? Aprender a utilizar elas ao nosso favor e utilizar todas essas grandezas novas que a tecnologia vem nos mostrando para que a gente possa se desenvolver cada vez mais, né? Eu acho que existe um papel aí das instituições, das famílias e de cada pessoa também, de poder se autorregular e aprender a utilizar tudo isso como uma forma segura e preventiva. Do ponto de vista de saúde, né, nós temos muito a ganhar. Perfeito. Bom, nós precisamos encerrar aqui esse nosso bate-papo. Rodrigo, obrigado pela presença com a gente. Eu agradecer a NTSU aí pelo convite, né? Dizer que a gente está sempre à disposição aí para responder eventuais comentários que o pessoal venha fazer na internet aí para vocês. Perfeito. Então, se você de casa tem uma pergunta, quer enviar para a gente, 51997697129. Cintia, muito obrigado também pela presença, pelos esclarecimentos, pelas dicas em relação à psicologia. E algo mais que você gostaria de trazer para a gente também sobre essas novas ferramentas? Gostaria só de agradecer, né? Também me colocar à disposição para eventuais dúvidas. Vocês podem me encaminhar as dúvidas que surgirem, estarei à disposição. Obrigada. Perfeito. O NTSU de hoje fica por aqui. Outras informações lá na nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Também nas nossas demais redes, no Instagram, no nosso canal de YouTube. Todos os conteúdos são sempre disponibilizados em todas as redes sociais. Fique com a TV Novo Tempo. A gente se encontra aqui na telinha da TV. Até mais. Tchau.